Hoje a gente vai falar com a Adinair. E a Adinair, ela tá com uma série de problemas na empresa dela. Um dos problemas que acontece é que as pessoas chegam atrasadas, né? Então, vamos entender um pouco mais como é que isso funciona. E ela ainda escreveu assim: eu tenho um bom relacionamento com eles, mas eles chegam atrasados. Por que será que ela tem um bom relacionamento? Adinair, bom dia para você. Muito obrigada pela confiança, para que a gente possa entender um pouco mais como é que você pode fazer para ter uma equipe, fazendo sua empresa crescer. E nós estamos com a Adinair, que é do ramo de segurança eletrônica. Mas, Adinair, conta um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo, quem é você, né? Como você começou a sua empresa, em qual cidade você está? Conta um pouco Ah, da sua eu, história para que a gente possa contextualizar o teu problema. E qual é o problema da Dinair? Ela tem funcionários que chegam atrasados e tem uma série de problemas que a gente vai... O que nós vamos fazer para resolver? Diga, Dinair. tá. Eu comecei há 25 anos atrás, né? Antes eu trabalhava em loja de tecido que não tem nada a ver com o que eu mexo hoje, né? Hoje a gente trabalha com segurança, né? E a gente começou, meu marido morava em São Paulo e eu moro em Uberlândia, Minas Gerais. Eu sou de Uberlândia. E aí a gente casou e aí ficou meio ele lá e eu aqui, e a gente resolveu montar uma firma e trabalhar junto. Foi Parabéns. aí que tudo começou, né? Que aí a gente começou a trabalhar junto e tal, e começamos, do nada. A gente tinha uma motinha só. E começamos, hoje a gente tem uma loja, a gente tem uma firma de prestação de serviço, mas eu acho que como a maioria aí, a maioria das pessoas, a gente tem muita dificuldade em mão de obra especializada. Geralmente, quem trabalha nessa área, eles querem trabalhar por conta, ou então aprende e vai embora. Com certeza. Aí, Especializada não é tão simples, porque sabe o que acontece, Dinair? As pessoas acham que é fácil, que é simples, né? Mas não é tão simples assim encontrar mão de obra especializada ou qualquer outro tipo de mão de obra. Tem algum tipo de mão de é, obra que você acha que é fácil contratar? eu acho que vendedora. Vendedora, eu acho que seria mais fácil do que no ramo que eu trabalho, né? Eu imagino, né? Não E essas sei. vendedoras, elas vendem, elas estão realmente fazendo sua empresa crescer. Todos os meses você aumenta as metas delas, elas estão vendendo mais e mais. Qual é o percentual? Não, até lá eu tenho só uma vendedora. Até ela, é eu e ela que fica na loja. O resto trabalha tudo na rua, né? Então, A loja, encontrar uma vendedora que faz a nossa empresa crescer também não é fácil. Agora, encontrar uma pessoa para atender os clientes que estão lá, qualquer um atende. Aí, o que tem. está acontecendo? Simplesmente a pessoa está lá e atender os clientes, tal. Agora, eu quero ver uma vendedora que faça publicações no Instagram, que faça publicações no WhatsApp, que responda para as pessoas. Uma vendedora que traga um aumento significativo de vendas a cada mês, que faz a empresa crescer. Não tem Carmen, mas obra que seja fácil de encontrar. O que nós precisamos é seguir o passo a passo que eu ensino. Porque essa vendedora que você está falando que é fácil, não é vendedora. Ela é quase uma entregadora. A pessoa pede, ela entrega, né? Mas quais são as métricas? Quanto foi vendido no mês? Quanto ela aumentou de um mês para o outro? Quais foram as ações que ela tomou? Ela fez contato com clientes antigos? Ela fez contato para ver o pós-venda? Saber se essas pessoas estão satisfeitas com aquilo que elas compraram dentro da tua empresa? Então, o vendedor, que é tipo o balconista, né? Que a pessoa pede e eu te entrego. Pede e eu te entrego. Não tem assim grandes requisitos. É por isso que eu digo que vocês precisam de uma equipe que faça a sua empresa crescer. Que faça a sua empresa crescer. Mesmo se você não estiver lá. O tempo todo a minha equipe vem
atrás de mim falando: Carmen, você tem que falar assim. Carmen, você tem que fazer assado. Carmen, eu preciso de um story. Acabei de sair de uma reunião onde eles disseram: Carmen, tem que ter um story para fazer a chamada das lives. Lá foi a Carmen gravar o story da chamada das lives. Porque a minha equipe fica me demandando o tempo todo. O dia mal começou e o menino da minha equipe veio: Carmen, olha aqui, essas bolinhas aqui do Instagram não pode ser assim, porque você não está engajando as pessoas. A gente vai ter que mudar isso. Eles ficam mudando as minhas coisas o tempo todo. Cada hora vem um dar ordem em mim. Por quê? Porque a minha equipe é ótima. A minha equipe é muito melhor do que eu. A minha equipe é muito... Sabe quando que eu vou reparar naquelas bolinhas de Instagram? Ah, mas não vou reparar nisso nunca. Mas a minha equipe repara. A minha equipe repara. Aham. A minha equipe é muito melhor do que eu. A minha equipe olha para mim e fala assim: Carmen, você tem que pôr emoção. Eu falo: então tá bom. E aí eu vou gravar um anúncio para as pessoas assistirem a aula e tem gente que se inscreve e não assiste às aulas, né? Então eu vou gravar um anúncio: olha, você tem que assistir a aula. Não, Carmen, assim não tá bom. Você tem que pôr emoção, você tem que pôr emoção, né? A minha Aham. equipe manda em mim o tempo todo. Porque eles são melhores do que eu, eles enxergam coisas que eu não enxergo no dia a dia. Eles têm cada um a sua visão. Cada pessoa da minha equipe tem uma visão diferente daquilo que precisa ser feito. E eles fazem Aham. com que a empresa cresça. Se eu contratar Ah, uma ah, vendedora que só entregue as coisas, minha empresa não vai crescer. Então eu estou pensando em cada um que está aqui, porque essa dificuldade de encontrar pessoas acontece quando a pessoa vem, traz o currículo, a gente olha para ela e pede para começar a trabalhar. Ah, a pessoa fala bem, vem, começa a trabalhar. Mas você não viu, de repente, o Facebook dela, ou o Instagram, ou o Twitter, e você não sabe quem é que você está contratando. De repente, a pessoa, ela está só, né, preparando o bot para saber cadê os direitos e tal, os direitos que muitas vezes nem existem. Só que se a gente não analisar corretamente as redes sociais e ver certinho quem é quem, a gente acaba trazendo uma pessoa para a nossa empresa que depois pode nos trazer problemas, porque não tem os mesmos valores que a gente tem. Faz sentido? faz, faz. Agora eu vi uma live tudo, para a gente averiguar o Facebook, essas coisas. Vou contratar um rapaz agora. Eu já olhei na rede social dele, já estou pesquisando mais, mas eu tô com três, né? Fora meu marido que também trabalha lá, né, junto. Eu estou com três que eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu marco uma reunião e converso com eles, ou se eu dispenso todos e contrato outros, né? Tá Não barato, sei qual. tá, né? Tá barato, Oi? tá sobrando dinheiro, Adinaí? Tá sobrando dinheiro, é só você pegar e mandar dispensar todos. Porque aí você vai pagar 40% de multa do fundo de garantia, você vai pagar um aviso prévio de 30 dias, ou eles vão ter que cumprir. Tá sobrando tanto dinheiro assim, Adinair, para mandar todo mundo embora? Mas eu vou ficar com funcionário que não produz, que não. Assim, vou ficar com eles, não justifica. Adinair, Entendeu? sabe o que você escreveu aqui, ó? Vou até pegar o formulário para você se lembrar, ok? Você escreveu aqui que eles chegam atrasados e deixam o cliente esperando. E na frase seguinte, Certo. você falou que você tem um ótimo relacionamento com eles. É, Sabe, relacionamento. sabe por que você tem um ótimo relacionamento com eles? Porque você não está sendo a diretora da empresa. Você não está dirigindo. Você não está sendo a diretora da empresa. É por isso que acaba ficando esse ótimo relacionamento. Porque muitas vezes, eles chegam atrasados, deixam o cliente esperando, né? A Dinari está congelada, eu não sei se ela está me ouvindo. Mas muitas vezes eles deixam o cliente esperando. Uma pessoa comentou agora, né, aqui no Instagram, manda embora. Gente, mandar embora é tudo que eles querem. A Dinari saiu, mas eu acredito que ela volta muito em breve, né?
Então, quando a gente fala assim, ah, eu tenho um ótimo relacionamento com eles, mas eles estão chegando atrasados, estão deixando os clientes esperando, coisas assim estão acontecendo. Então, é muito fácil as pessoas se darem super bem com você se você não cobra aquilo que você contratou eles para fazerem. Porque quando a gente fala, eles não estão produzindo, a gente deveria falar, eu permito que eles não estejam produzindo. Adinaí, eu quero te ajudar porque eu falo assim, às vezes as coisas, até parece um pouco irônico, né? Mandar Aham, embora. sei. É muito caro, Adinaí, mandar embora. E se eles não estão produzindo, eles não estão produzindo por qual motivo? O que está acontecendo? Porque eles foram contratados para produzir. Conta para mim, o que está acontecendo para eu te ajudar? Uai, eles, por exemplo, os horários, como a gente trabalha com mão de obra e trabalha com equipe de dois, um chega 8, o outro chega 8h15, 8h30. Aí eles ficam esperando um ao outro. E qual é o horário E na hora do deles almoço. Ah, entrarem? oi? Espera. Qual é o horário deles entrarem? Quando você Oi. contratou, qual é o horário que está escrito no contrato de 8, trabalho? 8 horas. Eles têm que entrar 8. 8 horas. E aí, ok, Eles, 8 horas. Quando ele é, chega 8h30, o que que você faz? sabe, igual eu Não, comento com meu marido. A gente, a hora que o ele que que você chega, faz quando ele chega 8h30? nada, faço nada. Tá todo mundo esperando para sair correndo, que não dá tempo de fazer nada. Tem que sair, não, vamos logo, porque o cliente está te esperando. Entendeu? Não dá Entendi, tempo de fazer nada. Infelizmente, não consigo entendi. fazer. Aí, já ouviu falar o que acontece quando alguém vai vender cocaína lá na Indonésia? Não. Ficou famoso aqui no Brasil porque tinha uns brasileiros que foram vender cocaína lá e levaram cocaína dentro da prancha de surf. E eles Ah, foram tá. condenados a quê? Eu lembro. O que aconteceu? Eles foram condenados a quê? A morte. Então, na Indonésia, eles têm regras rígidas e que são cumpridas. E que não importa quem vende cocaína, vai ter o mesmo fim, né? Aham. E aqui no Brasil, o que acontece quando as pessoas vendem cocaína? Nada. Nada, né? Não acontece nada. E, infelizmente, essa é a realidade. Tem um bairro aqui próximo da minha casa que a cada quadra chega a ter 2 ou 3 pessoas vendendo. E vendem, entregam os tubos assim à luz do dia e tem às vezes até inclusive mulheres com filhos pequenos do lado. Essa é a realidade do Brasil. Então, a gente não precisa nem ser igual à China, a China não, a China ou a Indonésia ou outros países que têm regras, né? Porque, por exemplo, tem países que se você rouba, corta a mão. Se você estupra, não vou nem falar o que corta, né? Então a gente já imagina. Então, a gente não precisa matar ninguém, mas também a gente não pode fazer de forma que tenha uma pessoa em cada esquina vendendo drogas e nada acontece. Nós precisamos ter as regras. Pensa comigo, se ele chegou, se falou que ele chega de 15 a meia hora atrasado. Vamos fazer de conta que ele chegou 10 minutinhos atrasado só. 10 minutinhos é mais comum de acontecer, não é? É. Então, 10 minutos atrasado. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado, 1 hora de atraso por semana. Ao mês, tem mês que tem 4 semanas, tem mês que tem 5 semanas. Nós estamos falando ao mês de 4 a 5 horas de atraso. Nós estamos falando ao ano de mais de 50 horas de atraso. Ou seja, 50 horas de atraso, quanto é? É mais de uma semana. Nós estamos falando aí bem de mais de uma semana que ele não está trabalhando por ano. E você me disse que o teu marido trabalha no operacional. E você também trabalha no operacional. Os dois trabalham. Quando foi a última vez que você e ele
tiraram uma semana de férias para esquecer tudo e nem colocaram a mão no celular? O, o ano passado eu peguei, porque nós casamos e nós não tivemos lua de mel. Eu nunca peguei férias, nem ele. Aí o ano passado, no aniversário de casamento, nós viajamos. Uhum. Nós Você viajamos e ficou quanto ficamos tempo fora? 5 dias. 5 dias. 5 dias. Então você nunca ficou uma semana fora, porque eu tô dizendo Não, uma semana. uma semana não. É uma semana, 5 dias não são uma semana. É, Provavelmente só ficou 5 5 dias, dias. emendando com o sábado, com o domingo. É, emendamos com sábado. Eu Sábado, sabia, eu sabia. Na verdade, foram 3, então, né? Foram 3 e ficaram preocupados o tempo todo. Isso porque estávamos em plena pandemia, então também o movimento diminuiu e vocês aproveitaram e viajaram. Pessoal, quando uma pessoa se atrasa 10 minutos por dia, ela está tendo mais de uma semana de férias do que todos os demais empregados da sua empresa. É justo? É justo isso com os outros empregados? Como é que os outros empregados vão ver que um tem uma semana? E eu estou falando só de 10 minutos, mas vocês ouviram a Dinair falando que o atraso pode ser de 10, 15, 20, 30 minutos. E isso não pode acontecer. Quando isso acontece, eles percebem, opa, nesse país aqui não tem regra, não tem lei. Quem manda sou eu. E cada um começa a se tornar o seu próprio reizinho. mas, Carmen, muitas das vezes a necessidade de você ter um profissional assim, que faz o serviço, no nosso caso, que não é fácil achar mão de obra nesse ramo, sabe? Então, às vezes, você suporta certas coisas, entendeu? Adinair, Aí você esse é o seu finge erro. de morte. Você é a diretora. Esse é o seu primeiro erro. Eles logo percebem que são eles que estão mandando. E eles diminuem a produção, eles colocam você nas mãos deles. E eles vão se tornando cada vez mais os donos do pedaço. E você e seu marido vão se tornando cada vez mais reféns. Cada vez mais reféns. É assim que funciona. É assim nas favelas aqui do Brasil, e tem a milícia diz: se você não me der o dinheiro, você não vai ter luz, não vai ter água, não vai ter gás, não vai ter internet. E aí todo mundo vai se tornando refém. Mas eu te falo, na sua empresa, não. Isso acontece porque você permite. Esse é o preço que você paga para ter o seu bom relacionamento com eles. Isso não está certo, isso não está correto. O primeiro ponto que você... Olha lá, a loja Natureba. Adoro Natureba, gente. Adoro as coisas Natureba. Ouvi falar que 5 minutos de atraso por lei é tolerável, é verdade? Não é assim. Existe 5 minutos de tolerância que você não pode descontar para algo eventual e não habitual. Não, esse é todo dia. Então, são 5 minutos. 5 minutos que Loja Natureba, o total são 10 minutos, né, ao dia. Não podendo ultrapassar 5 minutos em cada período. E isso é uma tolerância. E quem disse que eu sou tolerante? 5 minutos é para uma tolerância, para algo que ocorreu e você não pode descontar. Mas você deve registrar sim que ele não chegou no horário. E você vai aplicar uma advertência nessa pessoa dizendo que ela está 5 minutos atrasada. E ele vai dizer: eu tenho tolerância. Sim, eu não vou descontar de você. Mas isso não deve se repetir. Porque o horário de você entrar é às 8. Então você tem essa tolerância, eu entendo que isso aconteceu, mas não deve se repetir. Tá. Isso tem que ser uma eventualidade, não pode ser uma habitualidade. E da mesma forma, ele não pode ficar 5 minutos depois. Também não existe isso. A regra é a mesma. Nem 5 minutos antes, nem 5 minutos depois. Eles têm exatamente o horário certo para sair. Ah, mas hoje eu precisei porque chegou o cliente e tal. É uma eventualidade, não é uma habitualidade. Então, Mas, Carmen, eles trabalham. 5 minutos depois do... Não, só para responder aqui para a Rose e para Maria de Jesus. Oi, Maria, tudo bem? Maria de Jesus é um amor. O apelido dela é Amor. A cidade todinha conhece ela com esse nome de Amor. Até sai no jornal.
né? Ó, Amor. Eu adoro esse apelido que ela tem, todo mundo chama ela de Amor. Então, Rose, Amor, pessoal que está falando do horário de saída. Os mesmos 5 minutos de tolerância, eles funcionam para saída também, desde que seja uma eventualidade. Uma habitualidade não pode acontecer. E se passam dos 5 minutos, eles vão receber hora extra, sim. Se eles trabalharam 10 minutos a mais, 15 minutos a mais, ficaram ali com o cliente 20 minutos, 30 minutos, acontece, é normal. É normal quem trabalha em comércio isso acontecer. E aí, quando essas coisas acontecem, a gente paga a hora extra. Hora extra é para algo extra que aconteceu. A Fabiana está perguntando do negócio da Adjair. Segurança eletrônica. Esse é o negócio do Adjair. E o Rafael quer saber como faço para controlar os horários dos meus entregadores. Ponto, Rafael, ponto. Pessoal, vejam essa pegadinha da lei. A lei diz que se você tiver menos de 10 funcionários, você não precisa registrar o ponto. E eu vou te perguntar, Dinair, você registra o ponto? registro, eu tenho relógio de ponto. Eu E você pago tem hora extra, empregados? eu tenho 5. 5 empregados. A lei diz que quem tem menos de dez empregados não precisa registrar o ponto. E aí o Não, que mas acontece? prefiro registrar, porque Você está certa, é isso que eu estou dizendo, que é uma pegadinha da lei. A lei diz que não precisa registrar. Mas, se você tem um único empregado e esse um único empregado entra na justiça e diz que fazia 2 horas extras por dia, mesmo você sabendo que isso é mentira, quem tem que apresentar as provas de que aquilo que ele falou é mentira é o dono da empresa e ele tem que ter o ponto. E quando, né? E quando existe vendedores externos, entregadores, pessoas externas, é a mesma coisa. Para isso, você pode colocar o ponto no celular. No celular da empresa, você pode ter um aplicativo, tem vários. Eu uso muito o Aponte-me, é o aplicativo que eu uso, mas tem outros, tem o Aponte-me, Tangerino, Ponto Mais. E o Aponte-me, ele tem a vantagem que para até 2 empregados, ele é gratuito. É só você entrar, se você tiver, por exemplo, 10 empregados, custa, eu acho que R$ 59, se eu não me engano. Então, o Aponte-me e outros aplicativos, eles podem ser usados em tablet, em celular, no computador, sempre colocando no celular da empresa. E então você vai saber certinho o quanto que a pessoa se atrasou. E no seu caso, Adinair, a pessoa se atrasa meia hora, isso não pode ocorrer. Só que você perdoou até então. Você vai então, precisar. esse cara tem 3 anos que ele trabalha comigo. E Então, aí, agora, esse tempo todo, ele chegou assim, e ele chegava atrasado e eu ficava assim, de braços cruzados, sem fazer nada. Agora, eu fico assim, sabe quando sem coragem de aplicar advertência, sem fazer alguma coisa, entendeu? Agora parece que eu não tenho coragem de chegar e falar, olha, cara, você está atrasado demais, você está atrasando é porque demais. não é assim que aplica a advertência. Você está usando adjetivos. E quando a gente aplica advertências falando, ah, você está atrasado demais, você já ofende a pessoa. E aí a pessoa não aceita isso. A pessoa não aceita. Olha a nossa francesa aí dos crepes, né? A Cristina falando, eu comprei o relógio de ponto por causa dos atrasos dos funcionários. É verdade, Cristina, precisa mesmo. E a gente não pode ficar tolerando isso. Essa pessoa que se atrasa meia hora por dia, ela está tendo 2 meses de férias por ano. Você não dá as férias dele certinho na época dele? Ele tá inclusive agora ele está de férias. Olha que Eu, benção. eu dei Ele está de férias férias para ele. e ele tira férias todo dia, chegando meia hora mais tarde. Eu dei Chegando 20 férias. minutos mais tarde, né? O pessoal está perguntando se tem problema para o funcionário bater o ponto do celular dele. Sim, o celular dele é dele. Você não vai usar o celular dele para trabalho, a menos que seja uma eventualidade. Eventualidade, né? Já aconteceu do tablet estar fora da internet, estar fora do ar, e eu tive que, durante uma semana, os empregados baterem o ponto cada um no seu celular. Mas resolvido o problema, voltou tudo ao normal. Então, isso foi uma eventualidade. Você não pode e não deve ficar usando o celular da tua equipe e nem estar dentro de um grupo de WhatsApp da equipe.
né? Ah, eu tô no WhatsApp da equipe. Aham. Mas vou sair. Mas é porque assim, a gente combinava assim, ó, tal dia a gente vai ter uma reunião, vai começar a tal horário e tal. Aí, não me avisaram. Eu não sei. Aí ficava assim. Aí agora, o que que eu tô fazendo? Nós fizemos um grupo, avisa todo mundo no grupo. Aí todo mundo, não me avisaram. Avisou sim, olha lá, tá no grupo. E Aí que a horas gente que você manda mensagem avisando? ah, Que horas você manda mensagem avisando? olha, eu mando, geralmente eu mando durante o dia, a hora que a gente decide ali o horário da Não, reunião, o se você horário. manda durante o dia, significa que eles ficam trabalhando com o celular. Por que que você acha que o serviço não rende? Eles trabalham com o celular. É E por porque que que muitas das você acha vezes. que o serviço não rende? Eu Então, mas no preciso que caso. você comece a dirigir a tua empresa. Então, mas não tem como eu segurar o celular, sabe por quê? Hum, Eles às vezes vão dar uma manutenção em uma câmera que tem que antiga. levar o celular da empresa. Não tem o celular na empresa, assim. Compre Para um celular funcionário, da empresa. Hoje, você vai comprar um único celular da empresa para que ele possa sair para serviço externo e um único celular para ficar no balcão internamente. Você precisa de, no mínimo, 2 celulares. Se tem uma coisa nesse planeta que é barato, é celular. Porque você só precisa do celular para colocar o WhatsApp, mais nada. E aí, se você tem um celular externamente, cada pessoa que vai sair, você vai criar uma regra. E você vai ter que fazer uma política do celular. Política de uso do celular corporativo. Não é permitido que se adicione números particulares, não é permitido que se adicione aplicativos. O celular corporativo deve estar carregado, no horário de almoço deve se colocar para carregar. Ele deve ficar com som quando você está em visitas externas. E aí você coloca todas as regras sobre o celular corporativo. A pessoa que sai assina um termo de responsabilidade. E se esse celular for perdido, ou se ele for quebrado ou extraviado, vai ser descontado dele depois. E aqui estão dizendo que celular não é barato. Se tem uma coisa nesse planeta que é barato, é um celular. Ela está pagando hoje 2 meses de férias para o funcionário. Imagina só. Um mês de férias já é caro. Mais um mês, se ele tiver um salário de R$ 1.500, isso aí está custando para ela mais de R$ 2.000 para um único funcionário. Se você pagar R$ 1.000 de um celular e que você pode pagar em 24 vezes de, sei lá, R$ 80, 70, R$ 50, e todo mundo coloca 12 vezes, 24 vezes, o pessoal parcela a perder de vista, você vai eliminar esse problema. mas e o chip? Eu Você vou ter que pagar a conta todo mês. Vai coloca gerar no plano mais. corporativo. Coloca no plano corporativo. Um plano corporativo, você paga R$ 19 por celular. Pessoal, vocês estão um pouco mal informados. Existem planos corporativos de empresa, eu tenho, e eu tenho mais de 10 celulares no meu plano corporativo. Cada celular me custa R$ 19, a pessoa pode ligar para qualquer lugar. Para qualquer lugar. Agora, você começou, não briga comigo, eu tô aqui para te ajudar, falando Aham. que você ia mandar todo mundo embora porque eles não têm produção. E aí depois, na metade, você me conta que eles ficam trabalhando com o celular, que eles têm um grupo de WhatsApp, que você ainda manda mensagem no grupo. Se eles têm um grupo de WhatsApp e você, empresário, tá junto no grupo, durante o dia não é para eles saírem com o celular. Acabou. À noite, não é para você mandar mensagem, porque à noite eles estão descansando. Estão lá com a esposa, estão assistindo televisão, estão fazendo qualquer coisa, você vai lá e invade o espaço deles. Não, mas eles não são obrigados a ver mensagem. Tá lá e fez tudo, meu chefe mandou mensagem. Eles vão parar o que eles estão fazendo para ver. Para ver. Sendo que nós não podemos usar o celular do empregado. Depois eles vão dizer que você usava o celular dele e que você nem pagava o aluguel para usar o celular dele. Isso não Mas que pode. hora que eu vou mandar mensagem, então? Não Que hora vai que eu vou mandar mensagem? Você tem 5 empregados. Você vai conversar com eles. Você vai fazer uma reunião, você vai passar reunião dia tal para se tratar disso. Tá aqui. Assina que você está avisado.
Você tem 5 pessoas. Ah, Você não tem 500 pessoas. Se você tivesse 500 pessoas, eu te entenderia. Você ia ter que falar com os líderes iam falar com todo mundo, né? Aí eu entenderia. Mas você tem 5. Você vai pegar uma folhinha de papel, reunião de dia tal, tal assunto. Pegou a assinatura de todo mundo. A tua vendedora passa lá, avisa todo mundo, já que trabalha só você e ela avisa todo mundo está avisado, e aí eu quero saber quem é que vai alegar que não estava sabendo se está lá com a assinatura. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? O celular. Eu tenho um aluno, Flávio, o Flávio ele aumentou em 50% o faturamento dele. Se aumentasse o seu faturamento em 50%, você ia ficar feliz? Em 2 meses. cada equipe aumentasse 50%, ia dar 100%, 2 equipes na rua. Ó, no terceiro mês, ele aumentou o faturamento dele em 50%. A primeira política que ele colocou foi que ninguém ia estar usando os celulares. Essa foi a primeira política que ele colocou. E os meninos que são jovens, tá? O pessoal da área de engenharia, um bico desse tamanho porque não ia poder usar o celular. Passou uma semana, já estava todo mundo acostumado com a regra e ninguém mais usou o celular. E depois ele foi criando a política do horário, depois ele criou a política de metas para as pessoas e ele foi colocando as metas, né? Ele aumentou 50%. 50% o faturamento dele, com 3 políticas que ele colocou a casa em ordem. Ontem nós conversamos com a Carla. Quando ela fez a primeira política, a empresa já se deu conta de que ela era diretora. As pessoas deixavam os carros todos sujos, paravam o carro para pegar marmitex, estavam fazendo a casa da mãe Joana, né? Então, ela colocou a primeira política e a postura de todo mundo mudou. No primeiro momento, a primeira pessoa já tentou não descarregar o carro quando chegou. No dia seguinte de manhã, foi advertido. Uma advertência por escrito e nunca mais ela teve problemas com nada, nem com ninguém. Mas a advertência não é falando que a pessoa está atrasada demais, como você falou. Você chegou às 8h30, tá tudo bem? Tá tudo bem. Então, eu preciso documentar que você está entrando às 8h30, porque o teu horário, conforme o nosso contrato, é às 8. E aí, vem escrito a advertência, fulano de tal, chegou às 8h30 para começar a trabalhar. Dessa forma, deixou o cliente esperando, sobrecarregou a equipe e isso não deve voltar a acontecer. Simples assim. É isso que aconteceu? Foi. Então, assina. E se ele não quiser assinar, você chama 2 testemunhas. Mas, presta atenção no que eu vou te falar. Como você nunca fez isso antes, você perdoou tudo o que aconteceu. O juiz entende que você é conivente com ele chegando às 8h30. Se em qualquer lugar que ele entrar na justiça, alguma coisa, se falar assim, seu juiz, mas ele não está falando para o senhor que ele chegava às 8h30. O juiz vai falar, e o que você fez, Adinair? E você vai dizer, nada. Então, o juiz vai falar que você foi conivente, que você aprovava isso. Vamos supor um caso assim, ele entrando na justiça, que é muito comum, e pedindo hora extra e falando que trabalhava até às 6h30 da tarde. Ok. Aí você fala, seu juiz, ele trabalhava até às 6h30? É verdade, mas ele chegava às 8h30. E o juiz vai dar risada. Ele vai falar assim, você não fez nada? Você tinha o poder de dirigir a empresa. A CLT inteirinha é a favor dos empregados. Inteirinha. Só tem uma palavra que é a favor do empresário, que é quando a CLT diz, você é quem dirige de que forma que o serviço vai ser prestado. É você quem determina o horário que ele vai entrar. É você quem determina se ele vai trabalhar com celular ou sem celular. Então, como você perdoou a Adinair a vida toda, agora você precisa criar uma regra. E a regra é, a partir de hoje, nós vamos seguir os horários de quando vocês foram contratados. O horário de entrada é às 8 horas, o horário para o almoço é meio-dia, o horário de voltar do almoço é às 1, o horário de saída é às 6. E na sexta-feira, vocês saem 1 hora mais cedo. Sai 1 hora mais cedo. Mas devido a você vai isso... colocar isso no papel
Você vai fazer uma reunião dentro do horário de trabalho, que você não vai avisar no WhatsApp. Primeira coisa que você tem que fazer é sair desse grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp deles é deles. Você não tem que estar nele, em hipótese alguma. E se foi você que criou o grupo, remove todo mundo e encerra o grupo. Eu tenho um vídeo de quase 1 hora lá no meu YouTube. Procurem lá, que é quase Eu vi você falando. a saga do WhatsApp. É um vídeo Eu de 1 hora, a saga do WhatsApp. Porque tem muitos processos na justiça porque a pessoa fica mandando WhatsApp à noite para tratar assuntos de emprego ou simplesmente para ficar mandando as coisas para o funcionário à noite. E isso incomoda a pessoa. Isso incomoda. Eu raramente peço alguma coisa para alguém fora do horário de trabalho. Somente se for uma eventualidade que eu tô lá, não acho a senha de tal coisa, eu vou pedir. Caso contrário, eu respondo quando a pessoa fala comigo. Mas eu não fico atrapalhando a vida da pessoa. Eu já atrapalho a vida o dia inteiro, vou ficar à noite também, né? Atrapalhando. Não vai funcionar. Ô, Carmen, e devido a eles ficar na rua, às vezes eles passam do horário. À noite, às vezes a gente para às 18 e eles chegam atrasados. Uhum. 8h30, às 18h30, né? Eles chegam um pouco atrasados. Porque eles estão na rua. Às Uhum. vezes atrasa no cliente, falta um pouquinho para terminar e eles terminam. Mas eu pago as horas extras, bate o cartão, eu mando para a contabilidade. Isso é normal, Sim, isso ou é não? normal acontecer. O que não pode ser é, por exemplo, que nem agora há pouco passou aqui uma pessoa que faz 48 horas semanais. Tem que se tomar cuidado com isso. Por quê? Essa pessoa especificamente ela é cargo de liderança, de confiança e cargo de confiança. Não tem hora nem para entrar e nem para sair. Mas fazer 48 horas com frequência não é o correto. Não é o correto. É só para uma eventualidade. Eventualidade. Agora, a pessoa fazer horas extras, tudo bem, você paga extra. Mas eu conheço alguns empresários que eles colocam como fixo que todo sábado eles vão trabalhar 2 horas extras por sábado. Isso não pode ser fixo e a pessoa pode ter problemas na justiça. A hora extra é permitida, o que não pode é o fixo. Hora extra fixa. Ok? Aí não pode. Entendi. Mas assim, da forma que você faz, está correto. Mas eu faria um planejamento para evitar que eles fizessem horas extras. Eu faria o que nós chamamos nas empresas, nas multinacionais, eles usam muito isso, que se chama follow-up. Follow, em inglês, é seguir, né? Então, você fazer o acompanhamento, você seguir o que está acontecendo. É muito importante que vocês façam esse acompanhamento durante o longo do dia para evitar que a hora extra aconteça. Então, quando eles saem, já faz a previsão de que horas que eles vão estar retornando, que horas que eles vão terminar aquilo, o que é que vai estar sendo feito. E aí, ao longo do dia, já vai estar fazendo um acompanhamento. O que vocês já fizeram? Instalaram quantas câmeras? Colocaram quantas? Tá tudo ok? Vão conseguir chegar aqui às 6? E aí, faz esse acompanhamento para dar certo. Porque vocês conhecem o trabalho melhor do que ninguém. Se eu tenho que instalar 10 até às 18 horas, meio-dia tem que ter 5 instalado. Se não tiver 5 instalado, não vai ter 10 às 18. Entende? Então, vocês conhecem o trabalho, vocês sabem que ponto tem que estar num determinado momento. E é muito importante você começar a colocar níveis entre as pessoas que saem para instalar. Você disse que sempre sai 2. É muito importante que um deles seja o responsável pela operação. Um deles seja o responsável pela operação, porque se tem 2 saindo, um deles tem que ser tipo o líder, o chefe da operação. Porque é ele que vai ser responsabilizado se de repente levam ferramentas, não volta ferramenta. Por isso que é muito importante que você tenha todas as descrições das atividades. Eu tenho uma aluna que ela tem provedor de internet, ela tem 70 funcionários e era um tal de levam as coisas para fazer as instalações, né, na rua, externamente, e não voltava a ferramenta. Não voltava. Depois que ela fez a descrição das atividades, a Neuci, inclusive, ela fez uma live comigo, ela anotou todas as responsabilidades com a letra dele, ele escreveu quais eram as responsabilidades que ele tinha e o que era
dever dele cuidar. E ele tinha como obrigação cuidar da ferramenta. Simplesmente voltaram e, para variar, sumiu uma parafusadeira. R$ 800, uma parafusadeira que às vezes eles vendem por 100, R$ 200. E aí, ela simplesmente sempre sumia e nunca era ninguém. Ela falou assim, escuta, você tá vendo aqui é a tua letra, né? Que você escreveu, que você levou essa parafusadeira para a obra. Se essa parafusadeira não aparecer, isso vai ser descontado do seu salário. Deu 2 dias, a parafusadeira voltou. Então, o que acontece é que os empresários, infelizmente, eles não dirigem as empresas. Eles vão na base da amizade, sabe? Eu fiquei de cabelo em pé quando eu ouvi você falar que você tinha um bom relacionamento com eles. Você não tem que ter bom relacionamento com eles. Eles foram contratados, você tem que trabalhar, eles têm que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. E eu trabalho desde que eu tenho 14 anos de idade. Todos nós trabalhamos. E é assim, simples assim, né? Que tudo isso acontece, né? Quando ele viu que ia sair do salário dele R$ 800, mas a gente não documenta. Por isso que você tem que ter uma pessoa responsável na tua operação externa. Quem é que está saindo? Quem é que não está? Como é que está indo o trabalho? Um deles tem que ter um nível de maior responsabilidade. Porque não dá para deixar tudo solto, senão depois você vai tirar 5 dias de férias, sendo que 2 dias era final de semana. Aí eu falo com os empresários, você tira férias? Eles falam, tiro. Viajei no Natal. Fechei a empresa e viajei no Natal. Gente, pior época do ano para viajar é Natal. Só perde para Carnaval. Carnaval, Natal, Ano Novo, eu fico na minha casa. Não viajo nem que você me pague. Mas em compensação, todo o restante do ano vocês me veem em qualquer parte do mundo. Com essa pandemia, tô sempre aqui em casa, tô sempre aqui em casa. Deixa essa pandemia passar, que eu vou para qualquer lugar do mundo e eu faço as lives. Mas eu quero saber se você pode tirar férias. Vocês não conseguem tirar férias. Então, lá na loja fica só eu e uma menina. Até eu queria comentar com você, porque ela está como auxiliar administrativo. Tá tudo bem? Só que. Hã? Tudo bem, esse é um bom CBO. Auxiliar administrativo é um bom CBO. Então, mas Você o consegue colocar problema. muitas coisas nele. Então, mas o problema é que a gente não é só auxiliar administrativo. A gente vende, vende, limpa, faz tudo, né? Tudo bem? O que você precisa é fazer a descrição das atividades do jeito que eu ensino. Você olha para Tá. Mesmo eles, assim, nós tem que vamos colocar no papel. tudo tem que pôr no papel. Tudo, tudo. Você tem no papel que você entregou álcool em gel para eles? Que tem álcool em gel? Tem álcool em gel lá na sua empresa? Eu Você tenho põe no papel. Eu fiz porque você falou para fazer. Entregando, né, o álcool em gel para eles. Entreguei para eles um vidro para colocar no carro, para a hora que atender o cliente limpar as mãos. E pedi os dois para assinar para mim, como eles estavam recebendo. Álcool, máscara, distanciamento, são 3 coisas que tem que estar no papel. Então, a E máscara aí, também. eu estou falando com o pessoal que também está aqui nos ouvindo e que talvez esteja me ouvindo pela primeira vez. Porque pensa comigo, ó, o Rafael já disse que não tem isso no papel. Rafael, imagina só que o teu empregado, ele pega Covid na missa, pega Covid no culto, pega Covid no pancadão, pega Covid em qualquer lugar, no churrasco dos amigos. Aí ele falece. A família dele vai dizer que ele pegou Covid onde? Na sua empresa. E vai pedir a aposentadoria dela. E aí, como é que você vai provar que não foi na tua empresa? Então, tudo tem que estar muito bem documentado. A gente não sabe o que vai acontecer. E tudo tem que estar documentado de tudo. Se entregou o uniforme, você tem que ter um documento, tem que ter uma política. Quanto tempo esse uniforme vai durar? Se perder esse uniforme, quem que vai pagar? Se estragar na máquina, quem que vai pagar? Quando a pessoa se desliga da empresa, como que ele vai fazer para devolver o uniforme? Porque depois fica assim, ele sumiu com o uniforme e nunca mais devolveu. Ou então, ele fica consumindo, estragando o uniforme. É prejuízo, gente. Junta todo o prejuízo de vocês e passa tudo no papel.
Ali onde você está tendo perrengue, que nem a Dinaí, ela tem problemas com atraso do funcionário. Já coloca no papel. O horário de entrada é esse, o horário de saída é esse, essa reunião é para informar vocês. E a partir de hoje, não vai mais ser tolerado atraso. Ah, Carmen, mas ele vai fazer pirraça. Vai ser mandado embora por justa causa. Você não fala Mas isso eu pra ele. posso mandar? Mas é isso que vai Eu acontecer. posso mandar por justa causa, sim, porque se ele fizer pirraça, com uma advertência só, eu já posso mandar? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você não pode mandar embora porque ele se atrasa, você não pode mandar embora porque ele falta, você não pode mandar embora porque ele atrasa a produção, por justa causa. Mas você pode dispensar por justa causa se você reuniu documentos disso tudo que ele está fazendo. Seu juiz, eu estou dispensando ele por justa causa porque ele não se corrige. Ele está confrontando o meu poder de dirigir a empresa. Está lá na CLT, seu juiz, que eu sou o diretor da empresa e que eu preciso dirigir a minha empresa. Mas ele não permite que eu dirija. Está lá na CLT, seu juiz, artigo 2, sou eu quem dirijo. E ele não está me deixando dirigir. Mas o importante é que, assim, falta para o juiz, isso não é importante. Então, a pessoa falta, você aplicou uma advertência, a pessoa falta novamente, você vai aplicar uma advertência por escrito e tal. A pessoa falta novamente. Você não vai ficar aplicando advertência por falta. Você vai aplicar uma advertência porque ele não se corrige. Fulano de tal, você voltou a faltar sem ter um atestado que abonasse sua falta. Sendo que você já tinha sido advertido no dia tal, no dia tal e no dia tal por falta. Portanto, essa advertência está sendo feita para que você se corrija. Entende? Se a pessoa fica aplicando um monte de advertência por falta, ela vai ter problemas na justiça. Porque fica parecendo mãe, sabe? Mãe, Branca de Neve. A mãe que fala assim, filho, não pode deixar a toalha molhada em cima da cama. E o filho deixa. No dia seguinte, filho, eu já te falei, não é para deixar a toalha em cima da cama molhada. E o filho deixa. Filho, não é para deixar a toalha molhada em cima da cama. E aí fica essa sucessão e não faz nada. Então você não pode aplicar uma advertência por falta, outra por falta, outra por falta, outra por falta. E uma vez eu estive numa empresa que a pessoa tinha 25 advertências por falta. Se esse caso vai para a justiça, a empresa perde. Porque a empresa diz, você não está corrigindo o seu empregado. Então, aplicou advertência por falta. Falta de novo. Falta de novo? Não, agora é por não se corrigir. A pessoa volta a faltar, não é mais por falta nem por não se corrigir. É por confrontar o teu poder de dirigir a empresa. E o texto da advertência tem que ser exatamente algo que mostre que você está tentando corrigir o comportamento dele e não ameaçar. E muita gente aí pede para o contador fazer a advertência. E eu repito, contador faz contabilidade. Contador não faz advertência. Ele vai pegar aquele papel que sai do sistema dele e vai te mandar. Só que aquilo é uma advertência que ameaça o empregado de que você vai mandar ele embora por justa causa. De acordo com o artigo 482, houve desídia, insubordinação. Ninguém sabe o que é isso. A advertência tem que ser muito clara do que é que a pessoa fez. No dia tal, você faltou, não trazendo nenhum atestado e sobrecarregando toda a equipe. Quando o juiz lê uma advertência dessa, ele fala, uau, a Dinaí está preocupada com toda a equipe. Esse rapaz é que é um mau elemento que está sobrecarregando a equipe. Ele é que não está preocupado. Então, você sempre coloca, deixando o cliente aguardando, prejudicando o andamento do dia, sobrecarregando as demais pessoas da equipe. É isso que tem que estar na tua advertência. E que isto não deve voltar a se repetir. E se ele quiser assinar ou se ele não quiser assinar, não faz nenhuma diferença. Mas uma advertência bem aplicada é aquela que ele te agradece. Ele fala, a senhora tem toda a razão. Tem toda a razão. Porque você vai dizer para ele, quando você chega a esse horário, o cliente, ele está aguardando. E aí a gente fica aflito sem saber se aconteceu alguma coisa com você, se você sofreu um acidente, não sofreu um acidente. Então, eu estou documentando que eu me preocupo com você. E aí, quando você fala isto,
Ele assina, ele fica até feliz que alguém se preocupa com ele. Às vezes nem a mãe dele não se preocupa com ele. E quando você coloca as palavras corretas, ele fica feliz. Eu tenho uma Eu aluna, já, a Elaine, que ela aplicou 7 advertências numa única manhã. E ela falava: você é importante, teus filhos estão te esperando, tua esposa está te esperando. Como é que você não usa máscara? Tua vida é muito importante para nós. Teve gente que olhava para ela e falava assim: ô, dona Elaine, nunca ninguém falou isso comigo. E Elaine está à frente de uma padaria com 27 pessoas. Deixa eu dar uma olhada, a Neide está falando: meu problema é que repete sempre os mesmos erros ao fazer o contrato. Tipo, por uma peça a mais e não cobra o valor de determinada peça causando prejuízo. Neide, primeiro você tem que documentar que você treinou essa pessoa. E deixar isso muito claro e documentado. Como é que isso foi que aconteceu, esse treinamento. A partir daí, sim, você pode aplicar a advertência. Mas verifica se a pessoa tem a atenção necessária que você exige. Como é que você fez a contratação, Neide, dessa pessoa, né? Precisa ver certinho como é que você fez a contratação. Faz sentido ô, o que eu tô Carmen, te falando? faz todo o sentido, imagina. Eu vou tentar pôr em prática. Tentar não, tentar. Eu não tenho coragem, eu fico com dó. E você não tem dor Eu, de você? Você tem essa ai, vida dificílima que nem sequer lua de mel você teve. Nem viajar com teu marido você viaja. Teu marido fica trabalhando de empregado e você também. Você não tem dó de você? eu tenho também dó de mim. Eu acho que você deveria primeiro cuidar de você, para depois poder cuidar dos demais. É, é verdade. Precisa ter dó de você. Eu quero, às vezes eu quero carregar eles tudo nas minhas costas, entendeu? Ser Branca de Neve. Eu assisti a Branca de Neve, eu sou a E Branca de não Neve. serviu? E você vai continuar sendo a Branca de Neve? Gente, Ai, eu, você tem lá um filho usando drogas. Aí você tem dó e aí você não fala nada. Você faz isso? não, graças a Deus, Não, minhas é a mesma filhas. coisa. Minhas Não filhas está são sendo amor. profissional. Você tem uma pessoa que não está sendo profissional. Eu discordo, Silmara, que patrões bons acabam só se dando mal. Eu discordo. Para mim, um patrão bom é aquele que faz com que a pessoa cumpra o contrato de trabalho. É bom para Não, a pessoa cresce, a pessoa está chegando atrasada, então eu vou ser boa com ele e vou lembrá-lo de que ele tem um horário para entrar. E eu vou ser boa eu, com toda a equipe para não sobrecarregar a equipe. Patrão eu bom, patrão tive, com grande coração, que age com o coração, é aquele patrão que faz com que a empresa cresça. Se a tua empresa crescer, você vai ter que contratar pessoas para fazer o que você faz e contratar pessoas para fazer o que seu marido faz. Uma empresa que cresce é uma empresa de grande coração que dá emprego para muita gente. Ficar com dó é você achar que ele não tem capacidade de crescer. Não faz isso, não tenha dó de ninguém, porque é o pior sentimento que alguém pode ter. É quando você acha que entendo. aquela pessoa não vai crescer. Não faz isso. Tenha dó de você, não deles. Eles precisam crescer. Crescer. Ter outros cargos, ter outras responsabilidades, crescer na sua empresa. Como que você vai colocar esse menino que está há 3 anos com você como líder, se ele chega meia hora atrasado todo dia? É, não dá, Não infelizmente. dá. E você precisa que eles cresçam, senão eles vão ficar sempre no mesmo cargo. Eles vão ficar sempre fazendo as coisas pela metade. Eles têm que crescer. Eu tive um funcionário, Carmen, que ele morava na esquina da loja. Ele saía da casa dele e era atravessar a rua praticamente, né? Ele saiu, ele pediu vale transporte, pediu um monte de coisa. Aí a gente teve que ir no dono da casa para pegar um contrato e tal. E eles pedem, a gente se mandar embora por justa causa, então eles ferram a gente.
Não é que eles Acaba com a ferram gente. vocês que se ferram. Desculpa falar o português bem claro, mas você tinha um documento onde estava escrito: eu não utilizo Vale Transporte porque eu resido a 2 quadras da empresa. Você tinha esse documento? Não, É esse o problema. O eu problema, não tinha o esse problema sou documento. eu. Vocês precisam de falar, eles ferram a gente. Não, vocês se ferram. Vocês se ferram. Vocês se ferram, gente. Eu fico nervosa com isso, porque é uma coisa básica na hora de contratar a pessoa. Ô, Benção, você vai usar Vale Transporte ou você não vai usar Vale Transporte? Ah, eu não vou. Então assina aqui para mim que você está abrindo mão do Vale Transporte porque você vem de carro, porque você vem de moto, porque você vem a pé. Escreve com a sua letra e assina. Ah, tá. E Com a aí, sua letra. claro, sempre com isso. Outra coisa que você vai precisar é ter o comprovante de residência dele, que é uma conta de consumo. Pode ser água, luz ou Ah, telefone. mas eles mudam todo mês. E aí você tem que deixar uma declaração que caso ele se mude daquele endereço, né? Ele tem que te avisar. Ah, Porque se você manda uma informação errada no e-social, você vai pagar multa. Cada informação errada que você manda, e agora o e-social está chegando também no Simples, que já existe nas grandes eu empresas. sou simples. Então, mas está Eu chegando sou no simples Simples nacional. agora, está chegando em todos Ah, os níveis de empresa. E quando você manda informações erradas para o e-social, a pessoa está morando num lugar e você informou que ela mora em outra, a pessoa é casada e você informou casada, só que ela separou e você não avisou que ela separou, cada informação errada, você vai pagar mensalmente a multa que vem para você. E você não vai poder dizer que foi o contador que não fez, porque é você que passa as informações para o contador. é E aí verdade. você tem que ter o documento de que ele mora no endereço tal e que se ele se mudar, ele tem que te avisar. E por dúvida, a cada 6 meses eu peço um comprovante de residência. A cada Ah, 6 meses legal. eu peço. E eu vou Isso é anexando, bom. mas eu não posso confiar nesse comprovante a cada 6 meses. Eu tenho que deixar avisado que se ele se mudar, ele tem que me avisar. Então, quando você fala assim, a gente manda embora por justa causa e eles entram na justiça e pedem tudo, e eles ganham, porque o empresário fez tudo errado. Ou Não, quase. eu aprendi a escrever agora. Eu Mas escrevo você tudo, disse que até o papel higiênico que eu coloco no banheiro. Eu falo, vocês assinam que vocês estão recebendo isso. É para me dar baixa no estoque. você Eu falou falo assim, que para me deu dar a colocar baixa no tudo. estoque. Mas você colocou que eles usam ou não usam Vale Transporte? Depois dessa ação na justiça que você sofreu, você Não, corrigiu. agora eles mandam, eu já pedi o escritório, eles já mandam, a hora que eu contrato um funcionário, eles já mandam um papel que lá fala se vale transporte sim ou não. Aí Tá. eles Esse que colocam você não. já tem lá na sua empresa. Você pegou o papel e fez eles assinarem? Essa moça que trabalha de auxiliar administrativo, ela assinou o papel se ela vai usar ou não Vale Transporte? Assinou. Só que tem muitos anos que ela trabalha comigo. Eu não sei se tem que renovar sempre. Não. Só precisa Não, renovar então. quando ela solicita para alterar. Mas todos têm Ah, que tá. renovar. Essa pessoa que você mandou embora Tem. por justa causa, como que você fez a justa causa dele? Me Não, conta. não, eu não mandei ele por justa causa, não. Eu mandei ele embora normal. Normal. E aí ele te processou na justiça. Ele pediu vale transporte. E o que mais? Não, acho que foi só o vale transporte que ele pediu. Mas aí ele alegou os horários também, que ele Advogado que trabalhava até 10 horas da noite. Ah, bom, aí sim, porque eu não conheço um advogado que entra na justiça E, só para e que e ele falou que a gente tinha mandado ele embora porque ele era homossexual também. Perfeito. Então E você aí ele, discriminação, é isso que ocorre. é, Vocês mas, precisam mas não entender. foi. Sim, não importa, mas ele vai pedir tudo isso na justiça. Esse processo já É. terminou? Já Quanto que ele ganhou? ele, R$ 380. Só isso, o advogado dele era muito Só. ruim. Não, mas não foi, é porque a gente provou, como eu tenho mais pessoas na loja que são homossexuais, eu tenho muitos amigos que são,
E o dono da casa onde ele morava também, ele me deu um comprovante, como ele morava na casa. Então, ele ganhou R$ 380 só. Deixa eu Ainda explicar dividi em 10 vezes ainda. como é que funciona essa lei da discriminação. Aí você teve sorte que você tinha mais um homossexual, porque é muito difícil você se defender nessa lei. E essa lei é uma lei nova. Ela é uma lei da É OIT, difícil. Organização Internacional do Trabalho, né? E ela já existe há muito tempo internacionalmente, nos outros países. Quando ela foi ser colocada aqui no Brasil, o presidente na época era o Fernando Henrique Cardoso, e ele falou: não, 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 essa lei aqui eu não quero aqui no Brasil. E no Brasil ela não foi acatada. Depois, a nossa ex-presidenta, a Dilma, ela, presidenta, né? Presidenta, vocês entenderam porque eu tô falando presidenta, né? Não é que eu acredite que Tinha seja que ser, presidenta. né? Aham. Então, ela acatou essa lei para o Brasil. E desde que ela acatou essa lei para o Brasil, no mandato dela, as pessoas pedem discriminação por qualquer coisa. Ah, eu estou sendo Qualquer discriminada porque eu sou coisa. muito velho. Ah, eu estou sendo discriminada É, porque eu sou gorda. Eu estou sendo discriminada porque eu tenho chulé. E por aí vai. E eu estou falando sério, eu vi um pedido de solicitação de discriminação porque a pessoa tinha frieira. Então, o que acontece? Você tem que ter muito documentado que aquela não era uma boa pessoa. Às vezes o pessoal fala, ah, é só mandar embora. Não é só mandar embora. não é, O que não é. aconteceu com a Dinaí? Ela mandou embora, ela não mandou por justa causa, ela não fez nada. Não Mas fiz ela nada. voltou com processo. Então, você tem que ter tudo muito documentado. Você tem que ter uma política na tua empresa, inclusive dizendo que não pode colocar apelidos nas pessoas, proibindo tudo isso, né? Colocando que todas as pessoas são iguais, devem ser tratadas iguais. Você tem que ter essas regras. Por quê? A Isso. qualquer instante, a pessoa simplesmente ela pode entrar com o processo na justiça e dizer que ela foi discriminada. Eu já vi pessoas entrarem em um processo falando que elas foram mandadas embora porque o salário era muito alto e que por isso elas foram discriminadas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. As regras acontecem, as leis acontecem, o empresário está lá trabalhando no operacional, não tem tempo, né? Ele não tem Não tempo de tem. dirigir a sua empresa. E como ele não tem tempo de dirigir a sua empresa, os empregados, eles estão o tempo todo assistindo. O tempo todo eles estão vendo o que mudou na lei, o que não mudou. Vocês viram essa lei que foi colocada agora, que a grávida precisa ficar home office. É uma lei muito difícil de ser seguida, mas que vai ter que ser seguida. Como que você vai colocar home office uma cozinheira, por exemplo? Como ela vai cozinhar para o restaurante lá da casa dela? Como você vai colocar home office uma auxiliar de produção? Como é que ela vai levar a máquina para a casa dela? Então, às vezes, eles criam leis que geram a própria discriminação. Tá cheio de empresa falando, eu nunca mais vou contratar a mulher, né? Por causa que você contratou, ela ficou grávida, ela tem que estar trabalhando home office. E muitas funções não permitem home office. E aí você vai ficar pagando o salário, além da licença gestante, também do período em que ela está grávida. Existem algumas leis no Brasil que eles acabam não pensando muito para colocar. E nós temos que estar bem atentos àquilo que nós fazemos, porque se você não afastar a pessoa durante o período da gravidez, você pode ser severamente punido. Carmen, mas como é que eu vou fazer? Aprender a calcular o preço do teu produto, aprender a calcular que mulheres ficam grávidas e que agora, durante a pandemia, elas têm que ficar em casa. E que você não vai poder contar com essa mão de obra. E você vai precisar caprichar no seu marketing para ter mais clientes, para ter mais vendas. Mas se você estiver lá no operacional, como é que você faz, né? Eu tô vendo aqui Ateliê Bel. Ah, tá. Ateliê deve ser cabeleireiro, né, Bel? Porque ela é MEI e ela tem duas pessoas. Uma é MEI, Não deve a ser outra não. costureira, não? Mexe Não com sei. roupa, ateliê? Ela tá falando que uma é MEI e a outra não. Ambas estão comigo há mais de 2 anos. O que eu faço para Deve ser regularizar o trabalho costureira. delas? Primeiro, que elas têm 2 anos para entrar na justiça e pedir todo esse tempo que elas trabalharam com você. Você não pode contratar MEI. Só quem pode contratar MEI são cabeleireiros, clínicas de estética, né? Então, como a Dinaí está falando, é possível que seja costura e você não pode ter MEI. Você só pode contratar empregado CLT. E você sendo uma MEI,
Você sendo uma MEI, você não pode ter mais que uma funcionária. Isso é o máximo, né? Eu tenho uma firma que é prestação de serviço. E tenho a loja que também eles fazem prestação de serviço. Só que essa outra firma, ela está parada. Essa de prestação de serviço. O contador paralisou ela. Uhum. Existe isso? Pode ficar paralisada? Como que funciona esse negócio? Quanto tempo ela pode ficar Desde que parada? você informe todos os meses de que ela está parada. E aí Não, eu a quero gente não saber informa. por que que ela está parada. Por que que você não está usando essa empresa? Porque a loja, a gente usa o CNPJ e a inscrição estadual da loja. Para não pagar dois impostos, para não pagar o imposto E o que te impede de fechar essa outra empresa? o custo para fechar. Qual é o custo para fechar? R$ 1.000. Mas é só isso que eu pago para fechar? Sim, você vai pagar uma alteração de contrato social. Uma alteração de contrato social costumam cobrar entre 1.000, 1.200, né? Esse é o valor de uma alteração de contrato. Isso, E que aí eu vou pagar para fechar tá? só? E você tem que acompanhar, porque geralmente os contadores esquecem de fechar na prefeitura. Porque tem que fechar em todas as esferas, federais, estaduais, municipais, tem que fechar em todos os lugares. Normalmente fica em torno de R$ 1.000, R$ 1.200 e você fecha a empresa. Caso contrário, o teu contador ele fica cobrando uma mensalidade de empresa inativa. Ele não te cobra? Não, Então ele não está eu fazendo não nada pago de empresa. nada. Esse é o problema. Ele deveria estar informando a todos de que a empresa está inativa. E aí, a gente sempre encaminha, né, uma declaração de inatividade, de que naquele mês não foi Não, emitida nenhuma nota, nem nada disso. Então, isso não é empresa inativa. Isso aí tem outro nome, é empresa abandonada. nossa, então ela tá abandonada. Então, vai lá e fecha a empresa. Fecha a empresa. Ela, Geralmente, eu nem lembrava que ela existia. aham. Então, a empresa, ela inativa, você tem que informar sempre de que a empresa está inativa. Aí, no caso, geralmente as pessoas não conseguem fechar porque tem muita dívida, né? Tem Não, muita... essa não tem dívida, não. Não tem Então, nada. não fechar. Só, Paga, só migramos de isso. uma para outra. Paga, fecha, encerra a empresa. Quanto antes você encerrar, mais paz você vai ter. Deixa ela encerrada. Entende? Beleza. Tá vendo? Nem precisou do carro. Como, como motivar os funcionários? O que E, eu tenho que fazer para eles ficar motivados aí? e para que você quer motivar os funcionários? Para eles produzir mais. Não, o que você quer é que eles produzam mais. Você não tá nem aí se eles são motivados ou não. Vamos falar um pouco Mas eu pensei, sério e vamos parar, né? Com essa ideia de que a pessoa tem que estar motivada. Não, ele tem que estar produzindo. Não confundam as coisas. Eles eles têm que produzir mais, né? O Porque a correto, né? motivação, eu não consigo medir a motivação. Por exemplo, eu estou motivada? Tá. Se você está aqui comigo, você tem que estar motivada, tal, né? Como você sabe? Adinaí, como é que você sabe se eu estou Ah, motivada? porque você está aqui, né? Eu acho que você está motivada. Se você não tiver, você estaria, né? Percebe que você usou a palavra acho? Aham, Porque não tem como você saber se eu estou motivada ou não. Isso é intrínseco. Uma das lives mais difíceis que eu fiz foi no dia que meu cachorro labrador, que eu amo muito, faleceu e vieram entregar as cinzas dele para mim. Ele tinha sido cremado naquele dia. Eu participei da cerimônia online, né, de cremação e vieram me entregar as cinzas. Faltava 20 minutos para a live. Você acha que eu estava motivada para fazer a live? não. Mas você fez. Lógico que eu fiz. Entende? Então, A produção não tem a ver com a motivação. Não tem a ver com a motivação. A produção, né? A produção, ela tem a ver com o fato de que a pessoa sabe que ela tem aquele compromisso e que ela foi contratada para aquilo e ela vai fazer. O que é que você pode fazer para aumentar essa produção? Trazer responsabilidades para eles. Por que que as pessoas não produzem mais? Porque elas não têm responsabilidades.
Por isso que quando você faz a descrição das atividades, eu estou te respondendo essa sua pergunta desde antes de você fazer. Eu não te falei que você precisa colocar a pessoa que tenha perfil de liderança, quando eles saem em dupla, um dos dois vai ser responsável por aquela operação e aquela pessoa fica com a responsabilidade e daqui a pouco ele já está sendo promovido, né? E isso vai fazer com que eles produzam mais. Isso tudo é um conjunto de coisas que faz com que as pessoas produzam mais. Quando as pessoas percebem que existe uma perspectiva para que elas possam crescer na empresa. Essa perspectiva é altamente motivador, mas ainda assim você nunca vai ter certeza se ele fez aquilo por causa do dinheiro, se ele fez aquilo porque ele gosta do poder de ser líder, ou se ele fez aquilo porque ele é curioso e gosta de aprender. Você jamais vai saber. Jamais vai saber. E tá tudo bem. Acredite em mim, a minha formação é em psicologia. Meu mestrado foi em avaliação de pessoas e eu dava aula para o último ano da Universidade de Psicologia. Então eu dei aula há muito tempo e assim, não tem como avaliar se a pessoa está motivada ou não, isso é impossível. Você consegue avaliar os resultados, as ações, motivação é dentro dela. Não tem como a gente saber, né? A gente faz as coisas por diferentes motivos. Então, eu quero crescer, ou eu quero comprar uma casa, ou eu quero viajar para o exterior. Isso vai me dar aquele gás para que eu possa fazer, né? Ter aquela motivação a mais, mas ainda assim eu não vou saber se é motivação ou se eu fiz, por que eu fiz, né? Então, eu acho que a gente não deveria se preocupar com a motivação, mas sim nós deveríamos nos preocupar com os resultados que a pessoa entrega. E mostrar uma perspectiva para ela. Mostrar que ela tem para onde crescer. Isso é importante. E mostrar que a gente confia naquela pessoa. Eu não te falei que a minha equipe me dá ordens o tempo todo? E eles saem fazendo as coisas, e aí quando eu olho, eu falo assim, escuta, mas como assim? Né? Você já fez isso? Ah, eu fiz, não tá certo? Tá certo. Tá melhor do que eu faria. Porque eu confio na minha equipe. Confia nas pessoas que você contrata. Mas só contrate quem você confia. Não contrate quem você tem dúvida. Não contrate como você tem dúvida. A Ateliê Bebel está perguntando se a única solução é elas te processarem. Não, Bebel, o que você tem que fazer é o seguinte. Primeiro você precisa mudar o teu regime tributário, porque a lei não te permite ser MEI. Você tem um faturamento superior a R$ 6.000, porque são 3 pessoas trabalhando, ok? Aí você procura por um contador e passa para o próximo regime tributário. A segunda coisa a ser feita é registrá-las imediatamente, registrá-las as duas. E aí você torce, né, para que ninguém entre na justiça e aguarda 2 anos, que o período que ela sempre entrar na justiça é 2 anos e pedir 5 para trás. Então vão passar 2 anos, aí já diminui as chances delas entrarem na justiça. E quando passarem 5 anos que elas estão com você, aí você tem a certeza de que elas não vão entrar na justiça. E, infelizmente, é isso que a gente tem para fazer depois que os bois escaparam, Ateliê Bebel. Não tem mais jeito. Carmen, meus funcionários, eles ficam mais na rua, né? Eu teria que fazer um seguro de vida para eles? Ficando na rua, ficando na sua empresa, você tem que fazer um seguro de vida para eles. Eu tenho certeza absoluta que o teu Convenção Trabalhista fala sobre isso. E seguro de vida em grupo é a coisa mais barata que tem. Por exemplo, você teria alguma ideia para me indicar? É só você entrar no banco onde você tem conta e diga que você quer um seguro de vida em grupo. E o seguro de vida em grupo você vai pagar em média R$ 50 por mês dos 5 funcionários. E aí, sim, e se de repente você vai fazer o seguro de grupo em nome do seu CNPJ, e aí, se por um acaso, né, você começa a crescer, contratar mais pessoas, esse valor, se acontece um sinistro, né, o falecimento de alguém, ou um acidente, vamos supor que você fez com 5 funcionários e agora você tem 10. Esse valor que a pessoa vai receber é dividido em 10. Se de repente você mandou pessoas embora, você só tem 2 funcionários, o valor do prêmio do seguro, chama prêmio, mas não é prêmio, né? Alguém morre, você dá um prêmio. Tem cada nome esquisito, né, gente?
Então, o tal do prêmio do seguro é Aham. dividir em dois. Então, ele se adequa a todas as pessoas que estão dentro do seu CNPJ. Vai te Ah, tá. dar, tipo, R$ 47 por mês. Não mais que isso, fique tranquila. E é tua obrigação fazer seguro de vida. Isso está em Vou todas fazer. as convenções trabalhistas. Eu desconheço uma que não esteja. Ah, Tapioca tá. lagoana. Gente, eu adoro Alagoas, adoro tapioca, né? Só de ver ela falar boa tarde, eu já fico feliz. Ateliê Bebel, começa a arrumar as coisas para crescer muito, porque você tem condições de crescer muito, né? Então a gente tem que, o mais cedo possível que você começar a arrumar e que você já registra, já vai reduzindo o teu risco, né? Ô, Carmen, eu tô como funcionária na loja, né? Hum. Aí, E você quem é acha o que... dono? Oi? E quem é o dono? Meu marido. E ele não tem sócio? Ele é o quê? Ele é empresa individual? Não, eu tenho 1% só, Então você não é funcionária, você é sócia. mas eu tô registrada na carteira, tudo. Eu não sei se isso é certo. Puta, vamos fazer o seguinte: a gente termina a live, eu vou passar o número da minha conta para você. Você quer meu Pix? Não, porque tá sobrando um tanto de dinheiro que eu fico pensando, como é que você dorme à noite? Porque deve estar tudo embaixo do colchão, é isso? Mas o contador registrou minha carteira, Se mas você eu só for tenho um sócia da por cento lá. empresa, por que que você tá com a carteira registrada? Por que você está fazendo isso? Você é sócia da empresa, você tem 1%, a tua carteira não é registrada. Vocês estão pagando impostos, pagando um monte de coisa que não precisa. Porque você Então, eu não entendo. Então, não sei, eu não sei se é certo, se é errado, entendeu? tem Eu certo não ou sei. errado, tem dinheiro sendo jogado fora, gente. Para. Ó, tudo que você economizar, e depois eu passo meu Pix para você. Mas dá uma olhada Tá. nisso, Adinair, porque você tem 1%. Então, tanto você quanto seu marido, vocês pagam o Prolabore. E aí, Não, eu não tenho prolabore, ele não me manda o prolabore, não. mas é mais barato ele te mandar o Prolabore do que você ser funcionária. Entenda isso, é bem mais barato, porque depois ele vai fazer a distribuição de lucro no final do ano e aí esse dinheiro é repassado para vocês. Eu já não entendo por que que você só tem 1%, né? Porque você, de repente, é interessante que os dois sejam sócios administrativos no contrato, porque vocês já viram, não é que eu só penso em tragédia, não, mas eu sempre penso, né, que algo pode acontecer. Se um dos dois vier a faltar, os dois têm que ser sócio administrativo. E eu colocaria um percentual mais razoável, porque você é casada com ele no papel, Sou casada. fica com o seu contador que você já é sócia dele. Porque você tem 50% dos 99% dele, entendeu? Sou, é, Se você é casada no papel com ele, tudo certinho, sou. 50% dos 99% dele já são seus. Se os empregados todos entrarem na justiça, vai ser para pegar a casa de vocês. Vai ser para pegar o Uhum, patrimônio dos dois, entendeu? Não vai ser para pegar só o entendi. patrimônio dele, porque ele tem 99%. Por exemplo, num caso de sociedade, se eu sou tua sócia, eu tenho a minha casa, você tem a sua casa, eu tenho a minha cadeira, você tem a sua cadeira. Então, aí eles vão pegar 99% de quem tem 99% e 1% de quem tem 1%. Mas eu tenho a minha casa, e aí eles vão pegar só 1% meu. Mas no seu caso, que você é casada com ele, você já tem 50% dos 99%. Então, além de, vamos supor que deu um quiprocó danado na justiça. Além do 1% que você tem que pagar 50% dos 99% que é dele. Porque você já é sócia dele. Por isso que eu não teria feito dessa forma. Carmen, teria feito meio a meio, porque assim é de fato na vida. Porque se vocês são sócios casados, vocês são sócios. Então, eu já faria 50%. Para quê? Para caso um dos dois viessem faltar, a outra pessoa não ter esse tipo de problema da empresa ficar paralisada. Se Deus me livre, acontece uma eventualidade e ele venha a faltar, com 1%, eu acredito que nem sócia administrativa você esteja. Aí, talvez você nem consiga. Então, eu resolveria essa questão da sociedade e eu passaria a Prolabore.
aqui alguém perguntou, né, que ela tem empresa, tal, e o contador disse que ela tem que pagar INSS. Tem que pagar INSS, sim. Ninguém deixa de pagar INSS. Da morte e dos impostos, né? Ninguém consegue escapar. Não tem jeito, não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde, a conta chega. Então, o empresário paga INSS e o empregado também paga. Mas sabe qual é a diferença? Eu vou te explicar. Vamos supor que você tem um salário de R$ 2.000, que você é registrada na empresa, como é o caso da Dinail. Aí ela vai pagar 9% de INSS, dependendo do valor do salário, pode ser 11%. Vamos supor que ela pague 9%. Ela tem um salário de R$ 1.000, para ficar uma conta fácil, né? E aí, quanto ela receber de salário, é quanto ela vai pagar de INSS. Quando você tem uma empresa, você emite seu Prolabore. E vamos supor que você emitiu um Prolabore de R$ 1.000. Você vai pagar o INSS do Prolabore. Carne, mas não é a mesma coisa? Não, porque vocês, fofos, não vivem com R$ 1.000. Então, lá no final do ano, o contador faz a distribuição de lucro e que, inclusive, pode ser distribuída mês a mês. Você pode ter uma conta contábil de distribuição de lucro, onde você vai receber o dinheiro da empresa que já foi tributado na nota fiscal, sem pagar o INSS dele, porque é a distribuição de lucro. Entenderam? Então, essa é a diferença de você ser empregada e de você ser empresária e ter o teu Prolabore. Você consegue ter a entrada de dinheiro equiparada aos valores que você gasta. Por quê? Tem um monte de empresário que está lá registrado um salário mínimo tal e passa pela conta corrente dele 5, 10 mil por mês. Só o cartão de crédito é 5 mil. A qualquer instante você cai na malha fina. E aí você pode ter problemas, porque aí você vai ter que se explicar com a Receita Federal quem é que pagou os impostos. Pessoal, não tem o jeito certo de fazer a coisa errada. Eu quero que a empresa de vocês cresça, 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 cresça muito. E eu quero que vocês sejam diretor da sua empresa. Mas para isso, a gente não pode fazer uma empresa andando em terreno areia movediça. Isso não vai funcionar. Tudo bem? Aí eu tenho que pedir ele para me mandar embora, então. Eu peço a contabilidade para me mandar embora e alterar o contrato social. Se ele te mandar embora, ele vai ter que pagar 40% de multa do fundo de garantia. E mais, é que agora não paga mais os 10% do governo, mas ele vai ter que te pagar 40% de multa do fundo de garantia. Para que ele vai te mandar embora? Não é melhor encerrar o teu contrato e você pede a conta? Ou você vai fazer pirraça para ele te mandar embora? Não, seria eu pirraçar eu, né? É a mesma coisa. Seria Eu vou pirraçar pirraçar eu. você. Eu encerraria isso, né? E realmente colocaria uma divisão de percentuais onde os dois possam ser sócios administrativos. O que é o sócio administrativo no contrato? É quem assina o cheque. Quem assina o cheque na sua empresa hoje? Meu marido. Pois é. E se de repente ele quebrar o braço, como é que ele vai fazer para assinar o cheque? Não, mas eu tenho a conta online no computador, né? Eu pago as contas pela. Eu quase não uso cheque. Sim, só que vamos falar a verdade. Você está usando o usuário dele. Você não tem o seu usuário. Não, eu tenho o meu usuário. Você tem o seu usuário. Eu tenho. Mas tenho. não como empresária. Porque Não, é porque no caso a gente tem. Não, no caso a gente. Como a minha gerente financeira tem. A pessoa que trabalha comigo, ela também paga as contas e ela tem o usuário dela. Mas a dona da conta sou eu. Então você tem o seu usuário, mas você não é a dona da conta. Não, nós temos duas contas, uma da loja e a outra é da prestação de serviço. Uhum. A gente tem duas contas. A da loja, eu tenho acesso, eu que tenho usuário, eu que assino, tudo é eu. Uhum. A da prestação de serviço é ele. Então, ele que faz no tudo. contrato social, duas notas é determinado quem é o sócio administrativo. E É é ele. importante que lá conste que são os dois. Porque os dois possam assinar administrativamente pela empresa. Se ele vem a falecer e só está no nome dele, ou se ele vem a ter um Covid, ficar entubado, alguma coisa assim, você fica de mãos amarradas. Porque você não pode assinar pela empresa. Não. A gente está falando de banco, mas tem muitos outros lugares que você também não vai poder assinar e representar a empresa. É interessante que sejam os dois.
E aí, quando as pessoas são sócios que não são marido e mulher, por exemplo, às vezes é colocado que os dois têm que assinar o cheque. Caso contrário, o cheque não tem validade. Isso é muito comum em empresas quando as pessoas são sócios, né? No caso de vocês, que vocês já são sócios na vida, aí não precisa. Mas é muito importante ter um contrato social mais equilibrado. Cada um tem o seu prolabore, paga o INSS, paga tudo que tiver que pagar. E depois o contador faz a distribuição de lucro da empresa ao longo do ano. E é muito importante que vocês comecem a contratar pessoas, senão vocês não vão tirar de férias nunca. Vamos. Não tem outro preço. Dá emprego para as pessoas. Dá emprego para as pessoas. É muito importante isso. Ok? Pode ter uma Ok. procuração, sim. Ela pode ter uma procuração de amplos poderes e aí ela vai poder assinar. Mas, ainda assim, tem algumas coisas que são restritas, né, na procuração, mesmo sendo uma procuração de amplos poderes. Você tem uma procuração, Adinair, do teu esposo? Não, Tá tem não. restrito, Ica. Tá vendo só? Ela não tem a Tenho não. Então, Tem a gente nada. sempre precisa, né, pensar nisso, porque você já é sócia na vida dele. Mas converse com o teu contador e veja esses pontos com ele, tá bom? Vou. Pode deixar. Uma Muito ótima obrigado, viu? tarde, uma ótima tarde para todo mundo que estava aqui. Até mais, pessoal. Até mais, Adinair. Obrigada pela Tchau, confiança. obrigado, viu? Tchau, obrigado. Tchau.